falar de novo a partir de agora, né, é sobre o comitê de credores, perdão, né? Então, o próximo assunto é o comitê de credores. O que é o comitê de credores, né? Fácil, né? O comitê de credores, né, nada mais é do que um órgão composto de credores, né? São membros eleitos, né, para poder representar os credores durante o processo de falência ou recuperação judicial. Está aí no artigo 26 para você. Né? O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Né? Então, como é que é formado o comitê de credores? Né? Um representante da classe de credores trabalhista, com 2 suplentes, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes, um representante indicado pela classe de credores quirografários, com 2, né, e privilégios gerais, e um representante indicado pela classe de credores de representante de microempresa e empresa de pequeno porte. Destaco para você que eles juntam, né, as classes aqui. Então, por exemplo, né, no inciso 2, né, você tem uma coisa ou outra, né? Ou seja, você tem ou uma classe ou outra com representante, não as duas. No inciso 3, você tem 2 classes com um único representante, né, e 2 suplentes. E destaco para você o inciso 4, que também sempre cai em prova, por quê? Porque foi incluído em 2014. Né? Em 2014, teve várias mudanças, né, no processo de falência e recuperação judicial para favorecer a micro e pequena empresa. Então, observe que o inciso 4, quem está com a lei aí na mão, né, a legislação aí na internet, vai ver que foi inserido pela Lei Complementar 147 de 2014. Portanto, é um inciso novo e, portanto, é um inciso que até então vem sendo cobrado nas provas. Né? Talvez agora um pouco menos, já tem algum tempo, mas se você pegar provas de 2015, 2016, 2017, 2018 da OAB, você vai ver que pergunta dessas classes aí que compõem o comitê de credores e provavelmente é por quê? Para você saber, né, que foi incluído né, um representante novo. Também, pessoal, a gente tem que pensar como é que é a regra do jogo. Né? Qual é a regra do jogo? Eu estou fazendo prova. O que eu quero saber? Se você está estudando. Até porque, imagine em 2015 quem fez a prova da OAB. Né? Aí você, o examinador, quer saber se o cara que já estudou está se atualizando. Aí faz o quê? Cobra assuntos novos. Então, fica muito ligado com atualizações. Isso sempre é cobrado. Nesse sentido, você vai ver que tem várias questões da OAB quando pergunta classe, é para trazer esse assunto aqui do inciso 4º, tá bom? Então, por que eu preciso formar um comitê de credores? Porque tem muitas coisas que têm que ser decididas, né, mais rápidas. E você chamar uma assembleia é demorado, né? Você demanda aí todo um processo de convocação, você demanda aí todo um processo, né, de prazos, que isso um comitê de credores ia substituir. Então, o comitê tem função de representar os credores no processo de recuperação e falência, né? A criação do comitê ela é facultativa, né? Pode ser criada ou não, tá? A composição a gente já viu. Quais são as atribuições do comitê de credores, né? Ou seja, o que o comitê de credor pode fazer, né? Também está na lei, obviamente, artigo 27, né? O comitê de credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nessa lei: na recuperação judicial, né, e na falência, fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial, zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei, comunicar o juiz, caso detecte violação aos direitos ou prejuízo dos interesses dos credores, apurar e emitir parecer sobre qualquer reclamação dos interessados, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral dos Credores, manifestar nas hipóteses previstas em lei. Na recuperação judicial, né, processo, o objetivo do comitê, né, as atribuições são fiscalizatórias, né, em resumo. Então tá lá, né, não tem jeito, depois você vai dar uma lida também, que meu propósito aqui não é ficar lendo a lei para você, especialmente traduzir aí, destacar o que é mais importante, tá? O que eu vejo de cair em comitê normalmente é sobre a composição, como eu já falei, né? Atribuições, não me lembro de nenhuma questão de prova de OAB, tá? O que mais tem para a gente falar de comitê de credores? Atribuições, na falta de comitê, as funções que a ele concedentes serão exercidas pelo administrador judicial, artigo 28, né, já cai em prova, né? E aí, se não tiver comitê, o que acontece, né? Não acontece nada, né? O que era de atribuição do comitê vai ser feito pelo administrador judicial, ok? Ou pelo juiz, quando for incompatível, né? O comitê fiscaliza o administrador, óbvio que ele não vai se fiscalizar, aí o juiz vai fazer isso, tá? Então, 28, importante pra gente, tá? 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida.
mas as despesas realizadas para a realização do ato previsto nessa lei, se devidamente comprovadas, com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo à disponibilidade. Em outras palavras, comitê tem remuneração? Não, né? Na falência, na recuperação judicial, comitê não tem recuperação. Cuidado, porque lá na lei de sociedade anônima, lembra dela, né? 6404/76, lá sim, né? Lá os membros de um conselho, né, de administração têm remuneração, é outra coisa, né? Não se confunda, né? Membros de comitê da lei 6404 com a lei 11.105, aqui não tem remuneração. No máximo, ressarcimento de despesas, tá? Isso é importante, às vezes eles acabam confundindo, tá? Não tem remuneração. Importante também o artigo 30, né? Não poderá integrar o comitê ou exercer função de administrador judicial quem nos últimos 5 anos, no exercício de cargo ou administrador judicial, ou membro de comitê em falência ou em recuperação judicial foi destituído, deixou de prestar as contas dentro dos prazos legais ou teve sua prestação de contas desaprovada, né? Isso aqui é óbvio, não precisa nem você decorar, né? Então, eu sou membro de um comitê e fui destituído. Eu posso permanecer em outro? Claro que não, né? Óbvio que nenhuma penalidade é perpétua no Brasil, nem um crime, quanto mais isso daí, mas o limite é 5 anos. Então, acho que o que tem de diferente aqui, o que não é óbvio, é o prazo de 5 anos. O resto é óbvio. Se alguém foi destituído, claro que não vai poder fazer parte de um comitê. Parentes, né, do administrador judicial ou de alguém que tiver relação, né, parentesco com o devedor, pode ser do comitê, né? Também óbvio que não, né? Ficará impedido, parágrafo primeiro, de integrar o comitê ou exercer função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores, representantes legais, ou for amigo, inimigo, né? Ou dependente. Também, né? Bem óbvio, bem, né, razoável. Você tem um membro de um comitê que é para fiscalizar, não pode ter nenhuma relação, né, direta com devedor, com sócio ou próprio administrador judicial. Né? Tem coisa que eu brinco, né? Não precisava nem estar na lei, né? É óbvio isso, né? Isso seria um conflito de interesse total. Mas é só para a gente ficar aí bem caracterizado. O devedor, qualquer credor ou Ministério Público pode requerer a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência com os preceitos dessa lei, né? Então, você sabe que um membro do comitê é irmão aí do devedor, o que você faz? Requer ao juiz a sua destituição, que vai decidir no prazo de 24 horas, isso é bem específico, nunca cai em prova, acho que não tem muito problema em relação a isso não, tá? Também, né, o administrador judicial, os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, né, não precisaria nem estar aqui, né, Código Civil já diz isso, quem causa prejuízo a outro responde, mas está aí, né, consignado. Como eu disse, às vezes a lei ela repete coisas que não precisariam. E aí fechamos aí a questão do comitê de credores, ok? Até aqui, alguma dúvida? Próximo assunto geral, né, tratado na lei, é sobre a forma da assembleia, né? Eventualmente, né, será necessário, tanto numa falência quanto numa recuperação judicial, que seja realizada uma assembleia. Você já sabe, toda vez que tem assembleia, regras deverão ser dadas, né? Por quê? Eu preciso decidir sobre alguma coisa, né? E nem sempre essa decisão vai ser dada pelo juiz. Eu já até falei para você, não sei se você recordar, né, que lá na falência e na recuperação, né, existe uma diferença. Qual a diferença? Quem decide se a empresa vai falir ou não é o juiz. Agora, quem decide se a empresa vai se recuperar ou não, não é o juiz, são os credores, ok? E muitas vezes a decisão é tomada em uma Assembleia Geral de Credores. AGC, tá? Então, AGC, você deve lembrar-se da AGO, você deve lembrar da AGE, que é a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Não estou falando disso, é outra Assembleia, apesar de ter algumas coisas que são equivalentes aqui. A Assembleia Geral de Credores, a Assembleia Geral, né, em que os credores vão se reunir, tanto no processo de falência, quanto no processo de recuperação judicial, para poder tomar decisões. No processo de recuperação judicial, é muito mais comum. Por quê? Porque a própria decisão, se a empresa vai se recuperar ou não, ela é normalmente tomada em uma Assembleia Geral de Credores. Então, a empresa falida, imagina a Oi, né, fez lá o seu pedido de recuperação judicial. Ela vai ter a suspensão dos prazos, né, por 180 dias,
né, e das prescrições. E ela tem um prazo para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Esse plano é apresentado e tem que ser aprovado. Ele vai ser aprovado pela inércia dos credores, ou seja, olhei o plano, gostei, tá ok, ou ele vai ser aprovado em assembleia. Então é isso que a gente vai ver agora. Como é que se desenrola essa assembleia? Né? É regra, galera, né? A Assembleia Geral, né, de Credores terá por atribuições deliberar sobre, e aí tem lá, competência da Assembleia Geral, artigo 35. A Assembleia Geral, na recuperação judicial, vai fazer o quê? Já falei, aprovar, rejeitar, modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. A constituição de comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Né? Falamos lá atrás que poderia ser eleito um comitê de credores para acompanhar o processo de recuperação judicial e falência. Né? Onde é que vai ser feita essa eleição? Na Assembleia Geral de Credores. Né? Uma coisa tem a ver com a outra. O devedor, né, pedir a desistência da recuperação judicial, também vai ser a Assembleia. Né? O nome do gestor, a gente não falou sobre isso ainda. Uma coisa é administrador judicial, outra coisa é o gestor. Na falência, não há que se falar em gestor, porque na falência há o fim da atividade empresarial. Né? Regra geral, não vai ter um gestor. Regra geral, a empresa ela é extinta. Né? Pode até ser, por exemplo, a falência que eu participei, o Hospital de Clínica da Penha, que foi nomeado um gestor judicial para pôr fim ao processo. Mas não é comum. Normalmente, quando o juiz decreta a falência, ele já manda fechar estabelecimento. O oficial da justiça vai na empresa, né, e já vai com lacre, né, uma folha lá, né, e a partir de agora a empresa está inativa, ok? E aqueles bens vão ser penhorados e tal, e tal, e tal. Mas como era falência de um hospital, não dá para você fazer isso, né? Porque você vai fazer o que com os pacientes? Os pacientes precisam ser transportados, né, transferidos para outro hospital. Então eu tenho medicamentos, né, eu tenho lixos tóxicos, então vocês precisam de um tempo para poder fazer isso. Então, naquele caso, tinha a nomeação de um gestor. Não é comum, mas é possível a nomeação de um gestor num processo de falência. É mais possível, também não é tão comum, né, ou um pouco mais comum, a nomeação do gestor no processo de recuperação judicial. Regra geral, a recuperação judicial ela acontece a pedido do devedor, do falido, e a princípio ele vai continuar administrando a empresa. Ele vai propor formas de pagamento, parcelamento, ele vai propor a venda parcial dos ativos para que aquele dinheiro vá para capital de giro, por exemplo, para poder a empresa se capitalizar, porque ele pode dizer, a empresa é boa, só que ela está sem capital de giro, né, para poder superar as crises. Imagine agora, né, uma empresa de aérea, a empresa dá dinheiro, o problema é que eu não estou podendo voar porque os voos estão cancelados, então, obviamente, eu preciso de dinheiro para poder pagar os salários dos funcionários, pagar as manutenções das aeronaves, até a gente poder voltar à atividade e, consequentemente, poder oferecer lucro. Então, eu posso ter várias hipóteses, né, ou formas de pedir a recuperação judicial. Que, regra geral, né, o empresário não sai. Mas é possível? Pode. E se isso acontecer, vai ser nomeado quem? Um gestor. Não, um gestor é um administrador da empresa. Não use esse termo porque senão você vai confundir com administrador judicial. É um gestor. Então, o gestor é como se fosse um administrador de empresa, é o CEO da empresa, né? É o novo gerente administrativo, ok? Então, cuidado para não confundir com isso. Então, é o CEO lá nomeado pela Assembleia Geral de Credores na hipótese de destituição, que não é muito comum, tá? Para recuperação judicial. E qualquer matéria dos interesses dos credores. Na falência, né, a Assembleia de Credores vai constituir comitê de credores, da mesma forma que na recuperação judicial, e vai adotar, né, as modalidades de realização do ativo. A gente vai ver, né, como é que eu liquido o ativo, né? Eu liquido o ativo através de um leilão, né? É isso? É uma concorrência? Então, a regra de realização vai ser verificada na Assembleia Geral de Credores para a falência, tá? Regra de convocação, eu sei que você adora isso, né? Mas não tem jeito, tem que saber, né? Artigo 36. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por edital publicado em órgão oficial, em jornais de grande circulação, nas localidades das sedes das filiais, com antecedência mínima de 15 dias. E tem que ter o local, a data, né, a ordem do dia, o local, os credores podem ter acesso às cópias do plano de recuperação judicial, se for o caso, né? Com regras aí específicas. É muito comum discutir nulidade de assembleia por falta de cumprimento de regras, né? Então, se em algum momento você for atuar nessa área, não esqueça de olhar se aquele edital saiu com prazo certo, se cumpriu as regras, né? Direitinho, porque isso é muito comum essas discussões. Uma vez o escritório anulou uma assembleia porque não cumpriu o prazo de um dia, cumpriu errado.
Você pode até achar excessivo, mas é para dar segurança jurídica, né? Que a pessoa lá está contando com aquele prazo para ela poder eventualmente vir de outro estado para poder participar da Assembleia. Você antecipou, né, o prazo é importante, é regra ordem, né? Tem que cumprir as regras, não tem jeito. Aviso de convocação 37. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes, né? Também não cabe cair em OAB, não vejo ser de muita importância. 38. O voto do credor será proporcional ao valor do crédito, ressalvadas deliberações de convocação da Assembleia Judicial. Isso aqui é importante, tá? Como é que é o voto na Assembleia Geral de Credores? Depende. Né? Se for uma Assembleia Geral de Credores, que não seja a de deliberação sobre o plano de recuperação judicial, o voto vai ser proporcional ao valor do crédito. Né? Ou seja, eu tenho 10 credores, um com 50% do crédito, né? 100 milhões a recuperação judicial, um tem 50 milhões de crédito, o voto dele é de 50 milhões. Então aqui, né, não é um voto por ação igual você estudou lá na Assembleia Geral Ordinária, né, de Constituição de uma SA, por exemplo, né, que tinha um voto por ação, que tinha, lá lembra, quem fez Empresa 2 aí, né? Assembleia Geral de Constituição, que todo mundo votava independente da classe das ações. E aí depois você tinha um voto por ação dependendo da classe das ações, ou seja, ações com direito a voto tinha voto, ações sem direito a voto não tinha direito a voto. É outra regra do jogo. Aqui não. O voto é pelo capital, né? Pelo quanto você tem de crédito. Isso é importante, é diferente, tem que destacar para você, tá bom? O voto na Assembleia Geral, isso tem muita importância. Até aqui alguma dúvida? A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Também aqui outra coisa importante é aquela questão da microempresa, que também foi novidade. Né? A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. 1. Titulares de crédito derivados da legislação do trabalho, né, ou decorrentes de acidente de trabalho, é uma classe. Titulares de crédito com direito real, em garantia, titulares de crédito quirografário com privilégio especial e com privilégio subordinado. Essas três aqui são 3 classes separadas, que no plano vai estar de forma separada, mas eles juntam para formar uma classe, né, lá nos termos do artigo 41. E os titulares de crédito enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Isso é importante, não tem que saber, né? Isso aqui é a forma que vai ser composta a Assembleia Geral de Credores. Por que isso vai ser importante? Porque eles vão deliberar nesses termos. Ok? Então, vou pegar um exemplo. Imagina que abra a porta da sala e a gente vai dividir a sala, né? Imagina que você está na sala de aula, em 4 partes. Aí eu estou lá na porta, na recepção, pergunto, você é o quê? Credor trabalhista. Então fica do lado, né, naquele lado 1. Né? Você é o quê? Você é credor de geral. Então fica no lado 2. Você é o CRE, você é credor quirografado. Então fica no lado 3. Ou seja, e agora, recentemente, eu criei uma 4ª parte, que é os credores de microempresa e empresa de pequeno porte. Por que eu faço isso, galera? Porque eu vou fazer uma votação depois por classe. É claro que eu sou, né, do titular de crédito real com garantia, meus votos são dentro do meu quadrado, né, aquele percentual que eu tenho, ok? Então eu não vou, exceto no 1, que é o trabalhista, que é cada pessoa tem um voto, nas demais eu vou votar proporcionalmente o quanto eu tenho crédito. Então, de novo, para você entender qual é a sistemática. Na hora da votação, né, eu tenho 2 critérios. A votação nesses quadrantes, nessas classes, nessa arrumação de 4, e dentro dessa classe eu vou ter outro critério. Então, dentro dos titulares de crédito real de garantia, aprovamos o plano de recuperação judicial ou não? Como é que eu vou fazer a votação? Por credor e por crédito. Né? Obviamente, para ganhar a quantidade de crédito tem que ser suficiente. Na classe 1, a votação é por pessoa trabalhista, tá diferente. Então, nesse momento, a gente não viu ainda o critério de votação, mas eu queria só que você entendesse. Então, por que eu separo assim em 4 partes? Porque eu vou ter que depois votar deste jeito, né? A forma de deliberação, né, para considerar aprovados, né, vai depender disso, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. Os titulares derivados, né, eu estou ainda no 41, parágrafo 1º. Os titulares de crédito derivados da legislação de trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 deste artigo com o total de seu crédito independente do valor.
Então, cada, né, trabalhador vota, independente do valor. Então, se tem 100 empregados, eu tenho 100 votos ali dentro, que vão sair uma decisão, né, daquela classe, né, de crédito trabalhistas e derivados de acidente de trabalho. Os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 deste artigo até o limite do valor bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 desse artigo restante, o valor do crédito. Então, você é o banco que tem um usufruto, não é isso? Que tem uma hipoteca, né, lá no imóvel da empresa que está sendo levada a leilão, né, a falência. Qual é o tamanho do seu voto? O tamanho do crédito gravado. Tá? Então, o seu crédito, porque muitas vezes você gravou um crédito de 100 mil reais lá no bem, só que em razão do tempo, essa dívida está de 150 mil, porque aí tem juros, correção. Então, a lei criou um critério. Então, se eu tenho 100 mil de dívida gravada lá no bem, aquele é o 100 mil que vai estar na minha classe para votar. Eu sou quem? Eu sou do 2, eu sou titular de um crédito com garantia real. Né? Normalmente o banco. Né? Quem normalmente tem banco de crédito com garantia real? Quem normalmente tem crédito com garantia real são os bancos. Né? Que são as hipotecas, arrendamentos fiduciários. Lembra disso? Né? Titulares com crédito quirografário. Esse é aquele que não tem privilégio nenhum, lembra? Quirografário é sem privilégio. Então é o cara que vendeu, né, para pagar depois, num boleto, numa nota fiscal, numa duplicata, e não tem privilégio nenhum. Esse é o credor quirografário. Né? E privilégio especial e privilégio geral, não sei se você se recorta lá no Código Civil, né, artigo 900 e... vou lembrar, 920? Não. Quem recorda aí? Créditos privilegiados e créditos especiais. Crédito privilegiado, é isso que está no Código Civil? Me ajuda aí rapidinho. Então, Código Civil, aquele que fez a benfeitoria, lembra disso, não? Privilégios. Aquele que fez uma benfeitoria, lembrei, 955, achei aqui. Das preferências e dos privilégios creditórios. Né? Lembra disso, pô? Civil 2, lá atrás. Então, né, segundo o Código Civil, tem privilégio especial, 964, sobre a coisa arrecadada e liquidada ao credor de custos e despesas judiciais feitas com arrecadação e liquidação. Então, se você é credor, né, em razão da massa falida, por você ter feito a arrecadação ou a liquidação de um bem, você tem um privilégio especial. Sobre a coisa salvada, despesa de salvamento. Né? Então, de um bem da sociedade se perdendo, você foi lá e salvou. Então, você não tem um crédito porque você gastou com aquela despesa de salvamento. Então, você, segundo a lei, você tem um privilégio, né, especial. Sobre a coisa beneficiada, o credor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, você era locatário de um bem da empresa que foi para a falência, e aí, durante o período que você estava de posse daquele bem, você precisou reformar o telhado. E aí você, consequentemente, passou a ter um crédito, né, o quê? De privilégio especial. Está aí na lei, porque a lei diz que aquele que, né, fez uma benfeitoria, né, sobre uma coisa que era de posse, né, beneficiada, tem um privilégio especial. Lembra disso? Não. Teoricamente, se estudou isso em direito civil lá atrás, né, privilégios especiais e privilégios gerais. Eles vão ser retomados agora, por quê? Porque eu vou ter uma ordem de pagamento, que a gente ainda vai ver, né, o quadro geral de credores, e dependendo do seu crédito, você vai receber primeiro. Existe uma ordem. Isso é uma primeira importância desses privilégios. E a segunda importância é que a votação na Assembleia Geral vai ser feita por grupos, não é isso? E os privilegiados especiais, os quirografários, né, vão estar no grupo. Né? O privilegiado, né, de crédito garantia real está em outro grupo. Os trabalhistas de trabalho estão em outro grupo. E agora, a partir de 2014, tem um quarto grupo, que são os enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte. Então, deu para entender? Né? Então, eu preciso saber qual é a classe que está o meu crédito, porque eu vou, né, entrando numa assembleia para fazer votar, eu vou, peraí, você vai para a sala 4, né? Você vai para a sala 2, você vai para a sala 3. E aí eu vou ter votação em cada sala para depois ter um resultado de uma assembleia, né? Tá entendendo? Né? Então, por isso que é importante aí eu saber qual é o privilégio e quem vai definir esses privilégios, na verdade, essa lei, a depender aí do seu tipo de privilégio. 42. Consciência aprovada, né? Então, como que eu aprovo, como uma deliberação é aprovada em uma Assembleia Geral? Tá lá, regra geral, artigo 42.
Considera-se aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 35 desta lei, ou a forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145. Então, vamos lá. Tem uma regra geral de deliberação na Assembleia Geral, que é a do 42. E tem uma regra específica lá no 35, e tem outra regra específica no artigo 143. Tá? Vamos lá. O 35 diz assim, que eu vou aprovar, né? 35, inciso 1. 35, inciso 1, tá aqui. Deixa eu... capítulo dessa lei. A Assembleia Geral, a aprovação do plano. Né? A aprovação do plano a gente ainda vai ver quando a gente fala de recuperação judicial. E o 145 vai falar de realização de ativo, também a gente vai ver ainda. Tá? Nesse momento, galera, não se preocupe. Eu sei que é uma matéria teórica, eu sei que você deve estar aí desesperado, mas eu estou te passando uma noção geral, né, de como se compõe a Assembleia Geral. Tá? 41. A Assembleia é composta pelas seguintes classes, já vimos, né? Classes titulares de crédito real, crédito hidrografário, Assembleia Especial. Já vimos, 41. Estamos no 42. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar com a Assembleia Geral. Não, por enquanto, nada, né? Finalizamos as normas gerais de falência e recuperação judicial. Normas gerais, né? O artigo 1º e vai até o artigo 46. Destaquei as que elas são mais importantes, né? Que normalmente caem em prova, ok? Lembrando aí desses conceitos aí todos. Próximo assunto. Vou pular o artigo 47, né? Que começa a falar especificamente de recuperação judicial, e eu gosto de falar primeiro da falência, ok? Então vamos falar de falência. Obviamente, já tínhamos falado de falência geral, né, genérica, e agora vamos falar de falência de forma específica. A falência, ela está no artigo 75, não é isso? Ela começa no artigo 75. Confirmar, é isso mesmo. 75 da lei. Pulamos esses artigos todos aí e vamos falar aqui da falência. Você até viu lá atrás, acho que em sala de aula, não sei se você vai recordar, né? A falência, ao promover o afastamento do devedor das suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive intangíveis da empresa. Então, o que a falência vai fazer? Né? Vai promover o afastamento do devedor, né? Não é isso? Afasta o devedor e faz o quê? Todos os credores vão concorrer para a extinção, né, da empresa e partilha dos bens, né? Ela visa, né, preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos e intangíveis da empresa. Então, a falência tem essa função, né? Já vimos os princípios falimentares lá nas primeiras aulas, né? Princípio da celeridade, princípio da economia, né? Princípio do par conditio creditório, lembra? Não está na lei, mas a doutrina reconhece, cai em prova, né? Par conditio creditório, né? Em latim. Condições iguais de credores, né? Os credores em condições pares, né? Ou seja, eu devo tratar os credores de forma igual. Aí é aquela igualdade de Rui Barbosa, né? Igual de forma igual, diferente de forma desigual, né? A igualdade na medida da sua desigualdade, lembra disso? Isso também se repete, né? O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nessa lei em que o falido figurar como autor ou litisconsórcio. Então, algumas coisas aqui também já vimos, né? Não copiou. Agora vai. O juízo da falência é indivisível. Juízo único. Já vimos, está lá no 3º, né? Não sei se o que muda alguma coisa. E compete para conhecer todas as ações sobre os bens do falido. Também já vimos, né? Juízo universal da falência. Interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas. É óbvio, a causa trabalhista vai seguir, né, no processo de trabalho e no fiscal até quando? Né? Até a execução. A questão fiscal, inclusive, é seu trabalho, né? A gente vai ver que, né, o fiscal ele corre separado. E o fiscal para recuperação judicial, segundo a lei, né, em um momento que a gente vai ver ainda, tem que apresentar uma certidão. E aí a gente discutiu aqui um pouquinho, e eu pedi para você pesquisar, que o fiscal, né, ele tem um tratamento separado e, teoricamente, para conseguir a recuperação judicial, o devedor precisa apresentar certidões.
se essa apresentação vai acontecer ou não. Tem muitos, né, questionamentos na justiça dizendo que isso seria incompatível, né? Seria, né, quem fez o trabalho aí pode me ajudar, né? Seria, né, desproporcional, não preserva os princípios né, não mantém os princípios da preservação da empresa, exigir que ela cumpra, né, com as obrigações fiscais ou ainda obtenha parcelamento que muitas vezes ela não tem condições de obter, né? Aí você vai ver os fundamentos, né, dessa decisão lá no seu trabalho, ok? Fora isso, né, ou seja, essas outras questões vão seguir no processo em trâmite. E da mesma forma, quando o devedor for autor, né? Imagina que a empresa falida ela é autora, né? Ou seja, ela está cobrando lá uma dívida. Essa ação, né, vai correr no processo de falência? Não, vai continuar na execução lá normal, não vem para cá, tá? Todas as ações excetuadas do caput deste artigo terão prosseguimento com o administrador judicial que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Tá? Então, imagine que a Varig, né, mais recentemente, como é que chama a empresa que faliu? Aérea. Me ajuda aí. Faliu agora recentemente, pô? Brasil? Ninguém lembra? Tá todo mundo aí ou vocês estão assistindo Maiara Maísa? Hoje é live de quem? Avianca. Obrigado, né? Isso. Tem alguém aí, valeu, Ana. Avianca, eu estava pesquisando, você já estava falando. Transbrasil é mais antigo, né? Agora você caguetou a idade, hein, Mariana? Pichote. Raça Negra amanhã. Hoje é Pichote. Então, galera, a Transbrasil faliu, é verdade, já vai ter muito tempo. Que mais que falaram aí, né? A Gold faliu ainda não. Apesar de tem gente que está apostando nisso. Recentemente, ano passado, a Avianca do Brasil faliu. E quando ela falir, né, a sentença que decreta a falência, a gente vai ver daqui a pouco, talvez hoje ainda, o juiz vai nomear um administrador judicial. A gente vai ver, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, pessoa física de advogado, contador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa pessoa passa a ser o representante da massa falida, ok? Juridicamente falando, né? Jornal Nacional. Jornal Nacional, cara, vai ficar só falando mal do Bolsonaro. Não que ele não mereça, não faça um monte de merda, né? Hoje em dia tá difícil, tá até defendendo. Mas, pô, não dá pra ser Jornal Nacional, não. Tá difícil. Né? Eu até tento ser imparcial, tento, né, reconhecer aí as coisas boas que o Bolsonaro faz, mas ele tá foda. Tá difícil. Né? Não tem professor que, se falar isso aí, dá porrada, né? Que aula que é petista pra caramba, tu sabe disso, né? Mas o Jornal Nacional força muito, é verdade. Né? Então tem que tentar ser imparcial o máximo possível. Parabéns aí ao seu marido. Só que ele está um pouco desatualizado, né? Na verdade, isso é real, só que já tem bastante tempo. Vamos pensar no caso da Avianca. Quando o juiz decreta a falência, o juiz nomeia um administrador judicial. E sempre é bom, ou é interessante a gente pensar que isso sempre acontece, né? Alguém tem que cuidar desse patrimônio, né? Que vai ser chamado de massa falida. Então, o conjunto de bens, né, pertencentes ao processo de falência se chama massa falida e vai ser cuidado pelo administrador judicial. O administrador judicial é o representante dessa massa falida. Assim como, né, o inventariante é o administrador do espólio, né? Lembra? Né? Lá fazer um paralelo aí, né? O inventariante é o administrador judicial do espólio, né? Da mesma forma. Então, a massa falida, né, corresponde ao espólio, né? A pessoa morre e aí até transcorrer o processo de inventário, não é isso? Eu preciso de alguém para representar esses bens. E aí o juiz nomeia um inventariante. Né? Por quê? Porque você morreu, né? Até o bem efetivamente passar para o herdeiro, né? Existe um lapso temporal aqui que o bem alguém tem que responder por bem, alguém tem que, né? Imagina que esteja em litígio, representar esse bem em juízo, né? Imagine que tenha que ser intimado para pagar débitos, né? Imagine que tem que entrar com uma ação de despejo de alguém que invadiu. Quem que vai fazer isso até você ter de fato, né, o dono desse bem? Porque eu tenho os herdeiros que são herdeiros, são donos em conjunto desses bens, concorda, né? Você já estudou isso, acho que vai estudar agora semestre que vem, a maioria, né? Tá no nono, a maioria.
adivinha, né? 10º, graças a Deus, tá chegando. Você vai ver o quê? Sucessões, né? E aí você vai ver que todos os herdeiros são donos ao mesmo tempo de todos os bens. Não é isso? Então, todos os herdeiros são donos ao mesmo tempo de todos os bens. Então, existe a identificação, né? Por mais que eu tenha, né? O professor vai te ensinar isso, né? Por mais que a pessoa tenha morrido, tenha deixado 3 apartamentos e 3 filhos, não significa dizer que cada filho é dono de um apartamento, não. Um filho é dono dos 3 apartamentos, o outro filho é dono dos 3 apartamentos e o outro filho é dono dos 3 apartamentos. Eles são, né, donos em condomínio, até que haja o quê? Até que haja um inventário de partilha. A partilha vai individualizar, né, a propriedade de cada um. Eventualmente pode ser que cada um fique com um, mas não necessariamente. Né, até porque os bens podem ter valores diversos aí, né, díspares, que não dá para dividir igualmente. Então, esse processo, né, ou durante esse processo, nomeia-se um representante, chamado de inventariante. O inventariante vai representar esse conjunto de bens, chamado, né, de espólio, até a finalização. Por mais que a gente tenha aquele princípio da Saizine, né, já estudou isso, né, alguém, em que teoricamente o bem passa, né, diretamente para o herdeiro, né, porque você não pode ter um vácuo de propriedade, mas isso é uma teoria, né, que depois você vai estudar o porquê dessa teoria. Mas na prática, né, apesar desse princípio da Saizine, na prática existe um representante legal, chamado de inventariante. Você vai estudar isso lá. O inventariante está para o inventário, assim como o administrador judicial está para a massa falida. Então, como, né, a gente viu, diversas ações em face, né, da... Cara, esqueci o nome da porra da... Avianca. Diversas ações em face da Avianca. Né? E aí, quem é que vai estar presente nas audiências? Ou nomear preposto, né? Dependendo da hipótese. Quem é que vai estar presente, né, nos atos de verificação no local? O representante. Quem é que vai nomear o preposto? O representante. Quem é o representante? O administrador judicial. Quem é que vai nomear advogado? Né? Então, num processo desse, né, o advogado vai juntar a procuração dele, que ele foi nomeado, vai juntar, né, a sentença do juiz nomeando o administrador, para quê? Para comprovar que ele é o representante daquela massa falida e, consequentemente, ele tem poderes para isso. Mais ou menos igual você faz, né? Quem está fazendo estágio já faz. Você não, né? Se você está defendendo uma empresa, você não tem que juntar sua procuração, né, o ato de constitutivo daquela empresa para comprovar que aquela pessoa é o sócio administrador e, portanto, tem poderes para representar aquela pessoa jurídica. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só para ficar aí bem claro aí, mas acho que isso é tranquilo. Certo? Então, o administrador judicial, né, como a gente viu, vai ser aquele que vai ter poderes aí nos termos, né, do artigo 76, perdão. O 77 vai dizer assim: a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor, dos sócios da sociedade limitada e solidariamente responsáveis, bem como o abatimento proporcional dos juros, né, e converte todos os créditos em moeda estrangeira em moeda do país e pelo câmbio da data da decisão judicial para os efeitos dessa lei. Aqui bem uma questão de ordem prática, né? O objetivo da falência não é unificar os créditos. Então, como é que eu vou ter um crédito em moeda estrangeira e em moeda nacional? Não dá. Né? Como é que eu vou ter um crédito, né, correndo juro e outro não dá? Eu tenho que parar tudo. Parar a moeda, parar o juro, né? Unificar tudo. Se tinha uma coisa que ainda ia vencer, antecipa o vencimento. Então, imagine, você é credor de um crédito que ainda vai vencer de uma empresa que foi decretada falência. Tem sentido aquele prazo ainda prosseguir? Nenhum. Né? Por quê? Porque a empresa parou de existir. Então, aquele seu crédito que ia vencer daqui a 6 meses, mas pela decretação da falência, o quê? Há o vencimento antecipado desse crédito. Então, a falência vai fazer que um crédito vença antecipadamente. Né? Isso aí é importante, né, para a gente aí. Importante em ordem prática. Então, a falência faz com que os créditos se vençam antecipadamente. Ok? Artigo 77 da lei. Deixa eu ver o que mais. As ações que devam ser propostas pelo juiz de falência estão sujeitas à distribuição por dependência, né? Também é uma questão de ordem prática. Na prática, todo o processo que for correr, né, vai correr de forma, né, vinculada àquele processo principal. Os processos de falência e seus incidentes preferem todos os demais na ordem feita na segunda instância. Também é questão de ordem prática. Vamos agora, né, tratar, né, da classificação dos créditos. Né? Como a gente já viu, existe uma ordem, né,
dos créditos na falência. Esta ordem, galera, está prevista no artigo 83. O que é o artigo 83? É a classificação dos créditos na falência. Ou seja, quem recebe primeiro é aquele que deu entrada, né, no processo? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Apesar de alguém poder ter, né, dado entrada no processo de falimentar, isso não vai fazer com que ele receba primeiro. Na verdade, ele vai receber nos termos, né, do artigo 83. O artigo 83, portanto, vai classificar os créditos da falência. Então, a gente diz que os créditos da falência são colocados em ordem de classe. Né? Por quê? Porque se paga uma classe, acabando o dinheiro daquela, né, acabando de pagar aquela classe, se paga uma segunda classe, terceira classe e assim sucessivamente. Né? Uma classe, né, remota, né, exclui as demais. Então, se tem uma classe que recebeu, acabou o dinheiro, as outras vão ficar sem receber. É isso, infelizmente. Né? É igual lá em sucessões também que você vai aprender. Né? Tem a de herança. Né? Se você tem uma herança e aí vai primeiro para os descendentes. Se eu tenho descendentes, os descendentes recebem, né? E os ascendentes não recebem. Por quê? Porque acabou ali a opção aqui. Aqui não. Aqui, como eu estou falando de dinheiro, você vai até acabar os créditos daquela classe e vai passar para as demais. Tá? Tem uma pequena diferença aí. Vamos lá para o artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Também não tem jeito. Tem que decorar essa porra. Não vem comigo, não. Isso cai. Tá? Faça bastante exercício para fixar. O primeiro, mais fácil de todos. Os créditos derivados da relação de trabalho. Aqui é importante, tá? Limitados a 150 salários mínimos por credor. Ou seja, eu sou empregado, trabalhei 10 anos, era gerente, ganhei, minha indenização deu 400 mil reais. Fudeu, né? Por quê? Eu vou receber os 400 mil reais tudo? Não. Eu só me habilito, né, como crédito privilegiado da classe 1, 150 salários mínimos. E o resto, professor? O resto vai lá para privilégios quirografários. Então, se você tiver mais de 150 salários mínimos, você vai receber apenas 150 salários mínimos como privilégio da classe 1 e o resto vai para o final, entre aspas, tá? A gente vai ver que tecnicamente não é o final. É o final do quadro geral de credores. Mas eu tenho ainda, né, tecnicamente, alguém que recebe depois e eu tenho tecnicamente alguém que está antes. Só para vocês entenderem. A gente vai falar isso depois, provavelmente na próxima aula. Existe um quadro geral de credores com várias classes. Mas significa dizer que só essas pessoas vão receber? Não. Existe gente que vai receber antes do quadro geral de credores e existe gente que vai receber depois. Quem está antes, né? Só para título de exemplo, está antes, né? Aqueles que recebem em razão do processo em si. Por exemplo, os trabalhadores para a massa, né? O próprio administrador judicial. O crédito devido ao administrador judicial não é um crédito que vai para aquele conjunto ali ou para aquele quadro. Ele recebe a primeira a ser pago, está fora do quadro geral de credores. Percebeu? Depois eu vou pagar o quadro geral de credores naquela classe. E tem os chamados, né, depois lá de subclasse, de subquadro. A gente vai ver depois. Só para entender aí mais ou menos sistemático. Apesar da gente estar estudando o quadro geral de credores agora, não significa dizer que esses aqui são de fato os primeiros que vão receber. De fato, eu tenho gente, né, que está antes do quadro geral de credores. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Voltando para o artigo 83, se eu for um trabalhista, eu tenho que saber qual é o valor do meu crédito. Se for até 150 salários mínimos, eu vou receber junto com todo mundo, né, da classe 1. Se eu tenho mais de 150 salários mínimos, eu preciso desmembrar esse crédito. Eu vou receber 150 aqui e o resto eu vou receber lá junto com os credores quirografários. E na mesma classe também está incluído os créditos decorrentes de acidente de trabalho, tá? Eu não sei porquê, até sei, né? Por que o legislador separou crédito de trabalhista com crédito de acidente de trabalho? Porque tem os trabalhistas normais, rescisão, hora extra, né? Entre outros direitos, e tem os de acidente de trabalho. Por que ele separou? Porque o de acidente de trabalho não tem limite. Então, se o seu crédito trabalhista for decorrente de acidente de trabalho, pode ser 500 salários mínimos. Não vai ter esse limite, por isso que está separado. Porque, tecnicamente, né, ou teoricamente, acidente de trabalho não deixa de ser um crédito decorrente da legislação de trabalho. Consegue visualizar isso? Mas o legislador quis separar, por quê? Para tirar, né, do acidente de trabalho esse limite de 150 salários mínimos. Por isso que ele separou, tá?
Pagou todo mundo. Quem é que eu vou pagar, né? Vou pagar os créditos com garantia real, até o limite do bem gravado. Aí, direito civil, né? O que é crédito com garantia real? Já até te dei um exemplo agora há pouco. Para de assistir o Péricles aí. Péricles não, é o... Cadê o cara falou aqui? Raça Negra amanhã. Pichote. Para de assistir o Pichote e me diz aí, o que é crédito com garantia real? É hipoteca? Sim, na verdade a hipoteca é um exemplo, né, dos créditos com garantia real. Toda vez que você concede um crédito, você pode gravar no bem, né, um direito real de garantia. Né? Então, crédito de garantia real é aqueles que têm um direito real de garantia. E aí, Código Civil, né? Hipoteca é um exemplo de direito real de garantia? Sim, né? Mas tem mais. Aí, cadê o professor de Direito Civil aí? Quais são os direitos reais de garantia? Bora, gente. Direitos reais de garantia. Esqueceu? Anticrese, hipoteca, o que mais? Aí você tem que lembrar dessa porra, né, cara? Eu não lembro disso, não. Alienação fiduciária, penhor. Aí, parabéns. Hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, penhor. Tem que lembrar dessa porra, cara. Tu vai fazer o AB daqui a pouco. Eu já esqueci dessa merda já, né? Qual o artigo mesmo? 1400? Não lembro mais. Alguém lembra o artigo? Direito real de garantia. Se alguém lembrar o artigo, vou ficar feliz. Depois você pesquisa aí e me fala. Oh, parabéns aí. Tem gente que vai passar na OB aí, tá estudando. 1255. Isso cai no direito civil, né? Isso é direito civil. Então, são direitos reais, né? Ó, muito obrigado, Roberta, né? Decora essa porra. Né? Você vai saber, tá fudido. Tem que saber isso. Tem mudança, né? Recente aí, 2017. Tirei da laje. Lembra disso? Chegou a estudar? Ou você já tinha. 2017 já tinha parado civil. Isso é o que? Civil 3, civil 4, alguém sabe dizer? Ó, olha como é que o direito é foda, né? Tu estudou em 2017, você estudou isso aqui em 2017 1, 2017 2, mudou. Incluíram um direito da laje. Sabe, lembrava dele? Isso é foda, não tem como parar de estudar não, porque está sempre mudando. Então, qualquer credor que tenha, né, um direito desse vai receber lá em segundo lugar ou na segunda classe dos direitos reais de garantia. Certo? Fácil, né? Aí é mais difícil lembrar os direitos reais de garantia. 3. Créditos tributários, independente da sua natureza e do tempo de constituição, excetuadas as multas, tá? Então, isso cai em prova, né? Crédito tributário sem multas. Já vi questões sobre isso. Tem que lembrar que eles tiram a multa. Por que tirou a multa? Não sei, né? Porque a multa é uma penalidade, porque, né, é melhor receber, ser mais justo com os demais credores, pagar primeiro o crédito, deixar as multas de fora. É uma política, né, do legislador aí quando fez esse critério. E que você tem que saber, não tem jeito. Aí, crédito com crédito especial, a gente já viu, está no artigo no Código Civil, e assim definidos por outras leis, né? Crédito com privilégio geral, também está no Código Civil, lá, 965. Crédito coreografário, sexto, que a gente também já viu, que é aqueles que, né, não têm privilégio, os saldos não cobertos, né? Depois, as multas contratuais e pecuniárias, né? Inclusive as tributárias, ou seja, a multa desmembrada está lá como terceiro, e o crédito tributário, perdão, está como terceiro, e a multa tributária foi jogada, né, lá para o sexto, é isso? Sexto? Não, sétimo. E 8, créditos subordinados, tá? E a lei diz que, por exemplo, é crédito subordinado, crédito do sócio, né, e dos administradores sem vínculo. Então, você era sócio de uma empresa, lá recebia lá uma remuneração e não recebeu. A empresa faliu. Você tem um crédito para receber, né? Teoricamente, você vai receber por último, é um crédito subordinado. Na prática, dificilmente
você vai ver uma falência que tenha dinheiro suficiente para pagar todo mundo, né? Chegar até os sócios, duvido. Na prática, mal se paga, né, os trabalhadores, mal se paga os créditos com garantia real. No Brasil, existe um problema na falência. A falência, quando ela acontece, a empresa já está muito ruim das pernas, né? Já está devendo demais. Por que isso acontece? Primeiro que o processo de falência é caro, segundo que o processo de falência é demorado, e isso não estimula nem os credores e nem o próprio devedor a entrar com o processo de falência. Por quê? Porque é caro e é demorado. Então, você é credor. Se você não tiver um crédito muito alto, você não vai querer entrar, porque tem um custo para fazer isso. 2, demorado. Né? Isso, por mais que tenha chance de receber lá na frente, você podia falar que você vai demorar anos, né? 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo. Ou seja, você prefere tentar fazer um acordo, receber parcelado, tentando, do que deixar chegar na falência. Quando acontece é porque não tem jeito. Normalmente quem pede é um grande credor, é um credor público, né? Um banco público que acaba pedindo, porque o credor normal, né, vê que é muito ruim. E o devedor também não é incentivado a pedir a falência. Na teoria, a gente vai ver, né, quem pode pedir a falência, e a gente vai ver que o próprio devedor poderia, teoricamente, requerer a falência. Então ele jogava a toalha, fala assim, ó, não tem condições de continuar, realmente eu achei que o negócio fosse bom, mas não é, ou o mercado não ajuda e eu vou entregar. Nos Estados Unidos acontece muito, né? A empresa vai, o cara vai, monta um negócio, vê que o negócio dando certo, abre mão, entrega o patrimônio que foi, né, por ele alocado, muitas vezes com investidores ali que investiram naquele negócio, e termina com o negócio. Cada um assume seu risco e acabou. Só que lá é mais rápido e menos custoso. Aqui, a gente andou isso, inclusive, né? Quando eu peço a falência, eu, devedor, fico inabilitado para o exercício da atividade empresarial até o término do processo de falência e até as extinções da obrigação do devedor. Ou seja, eu vou pedir a falência da minha empresa, eu vou ficar 5, 10, 5 anos, eu estou sendo, né, amigável, né? Vou ficar 10, 15, 20 anos sem poder abrir outro negócio no meu nome, né? Porque eu pedi falência. Então, isso desestimula totalmente alguém a pedir falência, né? Quando tem falência pedida do próprio devedor aqui, pode ter certeza que é fraude. Por quê? Porque isso não é o devedor sério, né? A pessoa que quer empreender, montar um negócio para poder desenvolver... imagina, montou uma empresa de tecnologia, eu quero ver se dá certo aquela tecnologia. Eu capto dinheiro no mercado, de algum fundo, e monto. Trabalhei 1 ano, trabalhei 2 anos, vi, realmente não deu certo, inventaram melhor, não era isso que eu imaginava. Seria natural eu entregar um negócio, falar assim, não dá, né? Se eu tiver alguma dívida, tá aqui o dinheiro que ainda tem, tá aqui o patrimônio que eu ainda tenho lá, as mesas, as cadeiras, a sala que eventualmente eu comprei, e vou tocar outro negócio. Aqui não, se eu fizer isso, eu fico agarrado naquele processo de falência por 5, 10, 20 anos. E isso desestimula também o devedor a pedir a falência. Então, nosso processo de falência é ruim, não funciona direito e acaba tendo esses percalços. Vou parar por aqui, semana que a gente continua a falar de falência ainda, tem quem pode requerer, requisitos para requerer. A gente vai ver depois ainda, né?